Pois bem, vamos destacar então o trabalho da Tenente Ana Paula Guilherme, que a partir do dia 11 será, portanto, capitã do Corpo de Bombeiros em Tijucas. A Tenente chegou quando aqui no Corpo de Bombeiros em Tijucas? Em Tijucas eu assumi o comando dia 9 de janeiro desse ano. Então passaram um pouco mais de 6 meses, bastante trabalho, mas também bastante expectativa positiva para próximos anos. Pois bem, como tem sido o trabalho aqui à frente dos bombeiros aqui na nossa região? Eu tenho sido muito bem recebida por toda a sociedade, pelos comerciantes, as indústrias, as escolas. A gente tem, nesses 6 meses, feito bastante trabalho, a prefeitura também tem dado bastante apoio. Isso independe, né, de quem esteja no poder, como representante da comunidade, a gente tem esse apoio e tem sido muito bem recebido. E nós temos feito, então, a gente renovou as viaturas. É um trabalho que não é meu, já vem vindo de outros comandos, mas que foi feita uma parceria do Estado com o município para que a gente conseguisse adquirir um caminhão novo, que a gente sabe que não é um investimento alto, dá quase R$500 mil para ter um caminhão de bombeiro, sem contar os equipamentos, mas isso realmente assim, o mínimo que a gente tem que ter nas condições para poder atender de forma com excelência e efetiva para a sociedade. Hoje quem pensa no Corpo de Bombeiros, Tenente, pensa simplesmente aquele grupo de homens que está ali preparado a atender em caso de alguma urgência ou emergência. Na verdade, não é isso, né? O Corpo de Bombeiros numa cidade é um trabalho de parceria com diversos segmentos da sociedade, né? Isso. O maior foco nesses 6 meses e a partir de agora também, até em relação à política, né? A questão do próprio Estado, o Corpo de Bombeiros do Estado, é a prevenção. Então, se hoje a gente não escuta muitos incidentes, acidentes em relação a incêndio, é realmente a prevenção, a pânico. Infelizmente, a gente ainda tem muitas ocorrências em relação ao atendimento pré-hospitalar, muitos acidentes automobilísticos, que daí é uma questão de país mesmo, de políticas, né, de prevenção, mas a prevenção em relação a incêndio, a sinistro, a alagamentos, de proteção da sociedade, né, proteção civil, com defesa civil, realmente ela tem sido muito eficiente. A gente tem feito um bom trabalho. Esses 6 meses eu tenho feito esse trabalho de conversar com as indústrias e nas grandes empresas. A gente fez vistoria em todas as escolas municipais, as escolas estaduais, todos os órgãos públicos de Tijucas e Canelinha. Nós fizemos as vistorias para adequar, para poder conversar a respeito dessa prevenção e dar o prazo adequado para que possa realmente estar regularizado todas essas edificações. Então nós temos aí foram 6 meses para poder colocar, né, em dia esse trabalho, mas ainda vai ter um prazo adequado para que exista essa regularização. E isso faz com que a gente realmente evite os acidentes, evite os incêndios, os sinistros. Sobre a questão de incêndios residenciais, é uma preocupação também constante das famílias, principalmente com crianças, né? E, consequentemente, também uma preocupação do Corpo de Bombeiros. Como é que é o trabalho para as pessoas também ter ciência da responsabilidade, principalmente com produtos inflamáveis, quem tem criança em casa, por exemplo? São realmente informações muito importantes. Hoje, a prevenção ela só acontece com conhecimento. E dia 2 de julho foi o dia do bombeiro, e dia 2 de julho, então, a gente teve uma semana que nós fizemos, uma semana de prevenção, que a gente faz um programa que é o Alerta Vermelho, que aí as casas, as residências, quer dizer, não só o foco onde tem reunião de público, onde tem pessoas concentradas, mas onde a pessoa realmente lida com o dia a dia, com as crianças, com esses tipos de materiais que são risco. E a gente vai de casa em casa, batendo e olhando, né, pedindo permissão, é claro, mas para poder conversar e conhecer quais são os possíveis riscos dessa casa, porque a pessoa o dia a dia, ela não tem essa noção, então realmente precisa alguém de fora, com um olhar um pouco mais atento para poder avaliar. Então desde a questão de botijão de gás, do local adequado, que tem que ser externo, ventilado, a mangueira, se tá com vencimento, se ela está em condições realmente para poder ainda ser utilizada. Se tiver algum tipo de vazamento, o que fazer? Que é, por exemplo, se sentir algum cheiro de gás vazando, não acender luz, abrir as janelas, esperar ventilar para poder abrir as portas, para poder sim entrar com cautela e verificar o que está acontecendo. Questão de produtos químicos,
sempre fora do alcance de criança. E essa semana, uma colega minha, achei interessante, que é algo que até a gente não está acostumado. A gente fala em produtos químicos, a gente fala em produtos de limpeza, álcool, a gente fala em remédios. Mas, por exemplo, a minha amiga, ela tem uma filha de 2 anos e ela, sem querer, a menina engoliu uma grande quantidade de enxaguante bucal. E aí ela me ligou imediatamente querendo saber o que poderia acontecer. Enfim, questão de conhecimento mesmo, né? Porque o rótulo mesmo diz que criança menor de 6 anos não pode utilizar. É claro, a gente não sabe de tudo, mas a gente tem essa noção de que produtos que, já no rótulo, né? Dá uma lida, né? Procurar conhecer se não é permitido o uso de crianças e você tem crianças com uma idade que não está ali, então você já coloca em lugar realmente não acessível. E tem a idade da curiosidade. 2, 3 anos, ali até os 5, 6 anos, é a idade da curiosidade, que a criança vai subir, vai botar a cadeira, vai exatamente aquilo que se o pai e a mãe mostrou que está escondido, é ali onde ela vai querer mexer. Incêndio, como você falou, a gente atende ocorrência, sim, de incêndio, de crianças que vão brincar de churrasquinho, vão embaixo da cama, vão realmente ter aquela curiosidade, é uma brincadeira, né, um lúdico, e que acaba tendo próximo de colchão, de cortina, de sofá, realmente ter esse princípio de incêndio. Então, nós temos que realmente, a dica que a gente dá é ligar para o 193, procurar realmente, se conseguir já extinguir esse incêndio, apagar, jogar um balde de água, ou até mesmo retirar esse objeto que está lá dentro, né, com o princípio de incêndio, se é um colchão, conseguir pegar na outra ponta e levar para fora, porque isso são técnicas de extinção de incêndio que rapidamente a gente consegue extinguir em casa, porque em ambientes onde tem reunião de público, aí estão os sistemas preventivos para poder atuar, que são extintores, que é a reserva técnica de incêndio, que é a própria água. Então, tem outros meios para poder combater esse princípio de incêndio. A ideia é realmente esse princípio de incêndio. Mas os pais, eles têm que estar sempre supervisionando. As crianças, os pais, os responsáveis, as pessoas que são responsáveis por essas crianças, elas têm que ter supervisão. Conforme a idade, quanto menor, menor a capacidade de abstração, de entendimento, mais cuidado realmente a gente tem que ter com essas crianças, porque criança tem essa curiosidade, tem esse lúdico, e acontece. A gente acha que incêndio é uma coisa rara, mas não. A gente tem uma estatística de ter incêndio aí diariamente, que seja fogo no mato, que acaba alastrando, incêndio em veículo, e em residência, aqui na região Tijucas não tem um número tão grande quanto a Grande Florianópolis, que lá é de 1 a 2 incêndios por dia em residencial. Aqui é algo que é mais assim semanal, esse princípio de incêndio, então por semana ou por mês que a gente tem esse registro, mas existe sim. Existe, por isso que a gente está aqui agradecendo esse espaço, agradecendo essa oportunidade de estar falando com todos esses ouvintes que vão prestar atenção a partir de agora, que é algo que é o conhecimento que vai fazer essa prevenção. É verdade, são pequenos pontos de atenção que fazem muita diferença, né, Tenente? Tenente Ana Paula, a gente vem relatando aqui diariamente o trabalho do Corpo de Bombeiros e a maioria das vezes que a gente cita a equipe do Corpo de Bombeiros é referente aos acidentes de trânsito que a gente tem aqui no nosso município. E a gente sabe que a nossa cidade ela é cortada por 2 rodovias importantes aqui da nossa região. A demanda de pessoal que se tem hoje na nossa companhia aqui do Vale do Rio Tijucas, ela é suficiente para suprir essa demanda de trabalho? Infelizmente não. A gente tem um atendimento de uma grande qualidade devido à dedicação pessoal desses profissionais. Preparo profissional a gente tem, mas a gente tem principalmente o apoio dos bombeiros comunitários, que são pessoas da comunidade de Tijucas, moradores daqui, da região, que são voluntários e que prestam esse serviço, que a gente tiveram a capacitação pelo Corpo de Bombeiro e tem sempre a supervisão, e são pessoas que já são experientes, a maioria delas já tem grande experiência e que acabam suprindo essa nossa necessidade. Mas há sim ainda a necessidade de efetivo de mulheres e homens trabalhando na resposta, também no administrativo, na prevenção, a gente tem essa necessidade. Hoje, a visão do Estado para uma companhia de bombeiro militar é ter um certo número
de efetivo. A gente ainda não alcançou esse número. A gente sabe que é uma questão de política do Estado para estar repondo o pessoal que se aposenta. A gente sabe que tem vários fatores que influenciam nisso, mas a Tijucas está tendo os bons olhos do comando, sim, está tendo atendimento, só que é proporcional a todo o Estado. Então, a gente sabe que ainda vai demorar, mas ao final do ano nós vamos ter 151 bombeiros, soldados que irão se formar, e a nossa expectativa é estar recebendo mais pessoal para trabalhar. Tenente, uma dúvida das pessoas, eu me incluo também nessa dúvida, e se a dúvida é porque há opções. Temos os bombeiros e temos também o SAMU, presente aqui no Vale do Rio Tijucas, em várias cidades do Brasil, na verdade, né? Em qual caso se deve chamar o SAMU e não o bombeiro, ou se deve chamar o bombeiro e não o SAMU? A gente tem a frente de trabalho do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina é o atendimento pré-hospitalar, é o atendimento ao trauma. Então, é a questão de acidente, é a questão de queda, é a questão do risco imediato à vida e risco de morte. E o SAMU, ele tem um atendimento, ele tem uma linha que nasceu da França. Enquanto a nossa linha é uma linha norte-americana, a linha do SAMU é uma linha francesa, é uma linha de atendimento clínico. Então, questões clínicas, que passou mal, está sentindo forte dor, que também é de risco, de morte, mas é uma linha de questão de sintomas clínicos, enquanto o nosso é atendimento a algo que aconteceu, um acidente, alguma coisa que provocou aquela situação de risco, e não um sintoma interno, e não algo interno apenas. Mas a gente também atende. Também a gente recebe a demanda e a gente não nega, a gente também atende. Da mesma forma que o SAMU também atende a questões de acidente quando eles são acionados primeiro, ou quando existe a gente está atendendo outra ocorrência. Aí realmente existe essa parceria. Hoje a gente consegue, depois de anos de trabalho, a gente consegue perceber, existe uma central de operações. A central que atende o SAMU é diferente da central que atende o bombeiro, que recebe a ocorrência, a chamada de ocorrência, mas elas se conversam. Então, se houver necessidade de uma pedir apoio para a outra, é possível. Isso, estou falando a nível de batalhão, que o nosso batalhão é de Balneário Camboriú, mas Tijucas nós temos uma especificidade diferente, que nós pertencemos à Grande Florianópolis. Então, as chamadas do SAMU caem na Grande Florianópolis. Cai lá na central de operações, lá no centro de Florianópolis. Enquanto a nossa chamada do bombeiro cai na central de Camboriú, de Balneário Camboriú. Então, ainda assim, algo que eu já diagnostiquei, são esses 6 meses aí, você vai olhando qual é a realidade, e já tem conversado com o comando a respeito disso, a gente conseguir essa integração também para a área de Tijucas e São João Batista, que dentro do batalhão a gente ficou nessa situação de pertence a Balneário Camboriú, mas para algumas coisas a gente ainda tem relação com a Grande Florianópolis, então a gente tem que integrar isso, é algo que está lá nas metas para a gente conseguir essa integração melhor. Mas a gente tem um trabalho de parceria, mas realmente existe essa distinção. Machucou, caiu, deu um acidente, liga para o bombeiro, 193. Se tem algum sintoma, está se sentindo mal, está doente há muito tempo, é acamado, e aí vai ligar para o SAMU, que é 192. A gente relatou no início da entrevista que a tenente Ana Paula logo passa a ser capitã Ana Paula. E também é importante destacar o trabalho, tenente, até informar a nossa comunidade que a gente já vem tentando marcar a entrevista há algum tempo, mas que devido às capacitações, cursos que a tenente está realizando desde o início, né, aqui com a nossa companhia, isso foi possível somente agora. Como é que funciona essas capacitações aí para a tenente que agora está à frente aqui da nossa companhia aqui em Tijucas? Eu, particularmente, sou uma pessoa que sempre estudei muito, eu gosto muito de estudar. E o Corpo de Bombeiro, a gente tem várias áreas de atuação. E existe uma área que eu me identifico muito, que é a de busca e resgate em estrutura colapsada, que é de desastres urbanos, que para a corporação isso é novo, e eu fiz alguns cursos já fora, então a gente tem esse planejamento institucional de montar uma pista de treinamento, de capacitação, de referência no Estado. Já existe uma em Xanxerê,
que é estadual, e a gente tem esse planejamento a longo prazo para que também isso seja implementado para a região do litoral, que seria aqui em Tijucas, onde existe essa concessão, inclusive, de uso de terreno e tudo mais. Então, por conta disso, a gente tem várias reuniões, capacitações para forças-tarefas do Estado, em que existe esse interesse para que a gente tenha essa capacitação. Mas a grande demanda hoje, como eu havia falado no início para os senhores, é a questão da prevenção. A nossa norma de segurança contra incêndio, ela data de 94, é uma lei já há 20 anos, são 20 anos aí de caminhada, de longa caminhada, para melhorar essa prevenção do Estado. E no final do ano passado, então, existiu uma nova lei que substituiu, então, a lei antiga, e essa nova lei, ela vem com mais um teor, que é a questão da fiscalização, ela se fechar o ciclo. Uhum. Então, hoje, o Corpo de Bombeiro, ele não só expede o alvará, ele faz a fiscalização, como ele realmente tem a obrigação de manter essa prevenção. Então, a capacitação foi mais em torno dessa área. Uhum. E essa é a busca. E além de que eu gosto muito da área de combate a incêndio, de treinamento, eu ainda não consegui implementar aqui a questão desse contato dos programas sociais, que é algo que eu sempre trabalhei também com os programas sociais, mas acredito que para o ano que vem a gente já consiga implementar, porque não adianta nada a gente estar cobrando extintor, estar cobrando que tenha todos os sistemas preventivos, mas que não se saiba usar. Então é muito importante saber usar. São atitudes bem simples, como, por exemplo, até a questão de retirar o pessoal com calma, ter alguém que inicia um ponto de encontro, aonde que as pessoas vão se encontrar para saber se está faltando alguém ou não. São informações importantíssimas numa situação de risco. E até às vezes o fechar a porta, tá lá um foco de incêndio lá no canto, saiu e fechou a porta, você já evita que esse incêndio, pelo menos durante um certo tempo, passe para outros ambientes e tome fumaça a todo outro ambiente e cause pânico. Uhum. Então, são atitudes bem simples, são informações que a gente tem que passar. E isso só tendo contato com a comunidade, com cada local onde existe essa concentração de público. Então, é agora o nosso papel, e é nessa área que a gente está se capacitando cada vez mais, tá?